Olá, estamos começando Rede de Olhares aqui pela UX TV, canal de identidade e também parceira do canal Futura. Hoje no formato Rede Cabeças. E hoje eu convido todos vocês a pararem suas atividades e virem com a gente pensar sobre qual o sentido da vida e principalmente qual o sentido que vocês estão dando para a vida de vocês. E eu estou aqui com alguns especialistas, o padre Paulo Gasparetto, jornalista e teólogo, tudo bem? Tudo bom, prazer. Prazer. Renata Sassi, psicóloga, professora de psicologia aqui da UX, tudo bem? Isso, tudo bem. Sérgio Faoro Tiepo, professor de sociologia aqui da UX, tudo bem? Tudo bem. E o César Pascoal, médico clínico geral, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Renata, eu começo com você. Qual o sentido da vida para ti? Bom, é bem particular o que... Eu não vou responder o que a Renata pensa, vou responder o que a psicologia tem trabalhado. Depois eu até posso dizer qual é o sentido da vida. Mas, assim, é importante que nós tenhamos projetos, né? A psicologia tem trabalhado muito, principalmente com as pessoas que chegam a consultórios, né? Chegam... desesperançada, né? Que elas possam promover, que elas possam elaborar um projeto de vida, né? E isso tem se realizado no cotidiano. Então, o sentido da vida para a psicologia tem sido nesse caminho, né? Estabelecer um projeto de vida, que seja a curto, médio ou longo prazo. E para a Renata? Bom, essa pergunta interessante, né? Na altura do campeonato, ou seja, nesse momento de vida, né, eu gostaria de completar a minha tarefa, né, como docente, né, continuar o meu trabalho como psicóloga e dar muito mais atenção para a minha família. Esse é meu projeto de vida. Padre Paulo, dentro da religião, qual o principal sentido da vida? Nesse mês de outubro, a nível também de igreja, a gente celebrava o mês missionário, a missão, né? Quer dizer, nós temos a certeza de que ninguém está nesse mundo por acaso, estamos aqui porque temos algo a fazer, cumprir, né? Essa missão de poder, da doação, do serviço, de deixar uma marca, de poder de contribuir, né? De contribuir para que esse mundo seja um mundo melhor. Então, é algo assim muito... O sentido da vida, ele é um sentido que se estende na caminhada que nós fizemos aqui e também numa vida após, né? Na questão da ressurreição, ou seja, na questão daquilo que vem depois da vida. E por isso que a gente sempre diz que a vida, ela é cheia de esperança, né? A esperança é sempre aquilo que nos move para frente, né? Não o esperar de braços cruzados, o esperar em movimento. O verbo esperançar, né, como se diz, muitos dizem. Não esperar, esperançar. Esperançar no sentido de fazer o processo, de fazer a caminhada. E quanto mais a gente chega num ponto, é como um horizonte, né? A gente vê que precisa mais adiante, né? Você quer, e muitas vezes as pessoas também esperam amanhã viver. E esquecem de viver hoje. A esperança, né? no esperam, ou quando a gente se aposenta, ou quando a gente está com uma vida muitas vezes muito mais tranquila, muito mais assim, financeiramente mais estável, e de repente seja tarde demais. Porque ali percebe de que não... E é nisso que você acredita, Padre Paulo? Esse sentido da religião para você também é esse Sim, sentido. Eu acho que a vida é uma caminhada, né? É um processo, é uma caminhada. E a gente coloca metas, né? Como a Renata dizia muito bem, você tem um propósito, você tem um projeto de vida. E você vai chegando e quando você chega a esse projeto, você percebe que você precisa ainda mais, né? Porque a vida vai te colocando, vai te exigindo. Então, eu acho que é como meio que andar de bicicleta, né? Se parar, a gente cai. César, é uma caminhada toda. Dentro da medicina é possível estabelecer um sentido para a vida? A vida, ela deve ser vivida intensamente. Eu acho que nós, como seres humanos, né, eu acho que nós estamos aqui aprendendo, e a cada dia que se tem a vida nada mais é do que um aprendizado que nós levamos na nossa bagagem. E viver por viver apenas, eu acho que é uma coisa que é uma futilidade, né? Se preocupar tanto com material e coisa.
Eu acho que uma boa definição de vida é estar em equilíbrio no físico, no emocional, no mental e no espiritual. Eu acho que nos completa, e aquilo que o padre falou, não pensar no amanhã e sim fazer o hoje. Eu acho que muitas pessoas morrem por antecedência quando começam a pensar muito no amanhã. Ou aquelas pessoas que vivem no passado, que vivem na parte da psicologia, na questão do medo. Então acho que temos que ter hoje, né? Eu acho que o que passou, passou, e o que vai vir, virá. Eu acho que sobra para nós apenas o presente, né? Então acho que esse é o ponto crucial na questão da medicina, é tu aproveitar o dia de hoje, porque amanhã a gente não sabe se estaremos aqui. Sérgio, o que a sociologia nos ensina sobre o sentido da vida? O que ela nos mostra? Eu acho que a gente já teve um sentido, né? Pensando na coisa coletiva, né? Eu acho que a gente, na história humana, a gente já teve vários sentidos, né, para a vida. E acho que no século XXI a gente está no não sentido. Quer dizer, como se a vida não tivesse mais sentido e cada um dá o sentido que quer. Né? E talvez um pouco da crise que a Renata fala, dos atendimentos, é exatamente a perspectiva da construção de um projeto, né? Porque socialmente esse projeto desapareceu, assim como desapareceu a esperança. Né? Quer dizer, se a gente for ver o que a gente está vivendo hoje no Brasil, é a desesperança, é a falta de sentido. E acho que muito da crise que a gente vive hoje é fruto da falta de um projeto coletivo. Né? A gente está cada um tentando dar o seu sentido e tentando sobreviver. E acho que socialmente, quer dizer, se a gente não tem um projeto coletivo, o social também se desfaz. Quer dizer, o social precisa de alguma coisa que seja... Se a gente pega, por exemplo, se fala muito na sociologia que a Revolução Francesa, ela deu um sentido para a sociedade. Né? Então, e a gente veio nesse sentido até o século XX. Com o sentido da razão, aquela contraposição que se fez com a própria religião, ou seja, a religião vai se encarregar da fé, a razão se encarrega das coisas humanas. Né? E todo o desenvolvimento científico, né, desde a Revolução Francesa, a Revolução Industrial até hoje, foi o que manteve a sociedade com a esperança de que a ciência resolveria o nosso problema. No século XX a ciência diz que não, a gente não resolve esses problemas. Então, cada um, se a gente pega o existencialismo de Sartre, por exemplo, né, diz, não tem sentido, no céu não tem sentido, o sentido é cada um que dá, e acho que é essa a crise que a gente vive hoje. Né? Sérgio, então seria uma motivação para encontrar um sentido, uma potência? O que não é fácil, se é do ponto de vista individual é mais simples, agora coletivamente, como que a gente encontra um sentido, né, coletivo? Eu acho que essa é a crise e não se vê nenhuma resposta para isso. Né? Mas eu acho que é uma necessidade. Eu acho que até nesse sentido, Sérgio, a questão atual, vamos pensar não só mundial, mas em termos de Brasil, né? É como se o coletivo perdesse rumos, nós não temos a quem seguir, né? E o sentido da vida também tem. Que rumo eu vou seguir, né? A questão que eu falava anteriormente de projeto, assim, eu vou traçar, eu vou elaborar algo e aí eu vou... metodologicamente vou tentar seguir um parâmetro, né? E eu acho que a gente perdeu. O que vai ser? Tu falava, não sei se eu vou poder interromper, assim, tu falava, o Dr. César falou em presente, né? E vivermos melhor o presente. E eu acho que é importante o presente para estipular uma possibilidade de futuro. Né? Se nós não vivermos o presente bem, né? Com saúde, com questões espirituais, né? E com questões sociais adequadas, no presente a gente não tem futuro. Né? É muito difícil pensarmos um futuro. Nada mais importante da vida do que cuidar da própria vida. Ou a nossa saúde. Que é o ponto básico, né? Ou seja, nós temos um carro, né? Nós temos que cuidar desse carro, né? Foi nos dado tantas quilometragem X e nós temos que cuidar dele, né? E muitas vezes nós mesmos acabamos nos sabotando e causando esse grande problema, né? Que são as doenças, né? É sabido hoje que 70% das nossas doenças são de origem emocional. Então hoje essa questão do conflito, a questão do coisa, até quando eu vou continuar
nesse ritmo? Até quando eu vou continuar vivendo nessa desesperança, né? Voltando a falar na esperança, né? Vendo tantas notícias ruins, quer dizer, que sentido eu tenho na vida para continuar vivendo, certo? Então isso já entra também a questão dos depressivos, né? Então já é um caminho a mais que o depressivo entra, né? Voltando ao tema do Sérgio, até quando eu vou ficar nessa matrix? Será que não está na hora de eu dar um pulinho para fora? Ou seja, está todo mundo seguindo numa linha, não está na hora de eu pular fora desse trem aí e realmente ver o que eu penso e não me preocupar com o que a sociedade pensa de mim. Então, são vários pontos que nós temos. E no momento que nós temos essa conjuntura toda formada, aí nós vamos ter o sentido da vida. Se eu vim aqui para servir, se eu vim aqui para aproveitar, se eu vim aqui para passear, se eu vim aqui para ajudar, se eu vim aqui para viver, ou só deixar o tempo passar. Isso é uma coisa que cada um vai ter que responder, se né? apegar somente nas coisas materiais. Principalmente, tem muitas né? pessoas que vivem no material, né? E nós sabemos que isso não é tudo, não é tudo. Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, nessa semana que passou, a epidemia, são 53 mil mortos só no ano 2015, 2016, sobre essa questão da automedicação, né? De doenças, de remédios, e que o próprio presidente dos Estados Unidos declarou que é uma epidemia. Quer dizer, e se você for ver, a qualidade de vida deles é uma qualidade de vida muito superior à nossa, né? Mas muitas vezes tu vive melhor sem dinheiro do que com dinheiro. Aí depende do teu ponto de vista. Do ponto de vista, né? Claro, você faz, ponto de vista, né? De como você consegue viver realmente. Agora, eu acho interessante aquilo que foi dito, né? Viver o presente, mas hoje está todo mundo com o farol meu de neblina só, né? Falta um farol alto que possa enxergar assim horizontes, né? A gente perdeu a referência na questão política, na questão dos outros campos sociais. O Papa Francisco ainda que a nível mundial é uma referência, ao menos alguém que enxerga, que consegue colocar uma luz, e outros, né, mas que consegue colocar uma luz nessa questão ecológica, nessa questão do serviço à vida, nessa questão de preservar o meio ambiente, de cuidar daquilo que está ali para as novas gerações. Quer dizer, alguém que ainda coloca enxerga além do que simplesmente o imediato, né, das coisas que estão ali. Mas senão, mesmo no Brasil, a gente perde, né, porque a gente não tem onde você se agarrar, né. Você está afundando, né? Aquela expressão do Bauman, né? A gente dá a impressão que a gente está correndo em cima de uma camadinha de gelo. Se você parar, você afunda e você não sabe onde está correndo. Você está numa... Corre por correr. Está perdido, você não sabe, mas você não pode parar, porque se você parou, você acaba afundando. Sim. Você acaba, né, sendo engolido, né? O que eu acho que é importante também, quando se coloca que cada um de nós tem uma missão, tem um sentido da vida, eu acho que é importante que a gente possa ver com as pessoas, e volto a dizer isso também que nós na psicologia fazemos, que ele possa encontrar esse sentido, né? Nós... rapidamente não sabemos qual é o meu sentido da vida. Tu me fez uma pergunta inicial, qual o meu sentido da vida, tenho que pensar rapidamente. Mas se a gente pensa, se vamos perguntar para as pessoas qual é o sentido da vida, talvez elas não consigam dizer imediatamente. É preciso levá-las a pensar e elas, né, vão construindo aos poucos o seu sentido. Em cima disso, a nossa equipe de reportagens foi até as ruas e a gente confere agora o que as pessoas pensam sobre o sentido da vida. Qual que é o sentido da vida para ti? Sentido da vida? Tinha que ter paz no mundo, felicidade, essas coisas que não tem, né? Mas o sentido da vida faz parte da gente mesmo fazer dela uma vida legal, uma vida boa, né? Ser feliz. É conseguir alguma coisa que eu mais gosto, por exemplo, com meus filhos, ter minha casa, meu trabalho. Ser feliz, conviver com a família, realizações pessoais com a família. Eu acho que o sentido da vida pra mim é fazer a vida dos outros importante, como eu acho que a minha é. Ser feliz? Deus. Por quê? Porque é dele que vem tudo
o que existe, o fôlego de vida a começar. E tudo que nós fizemos, se ele não existir e não nos motivar e não nos assistir, a gente faz por fazer e perde o sentido da vida. Eu acho que é viver com a família e com os amigos. Sentido da vida? Poder escolher o que a gente quer, fazer as coisas que a gente gosta, ajudar as pessoas, contribuir. O sentido da vida para mim é boa, né? Eu procuro sempre andar nas coisas certas, né? O sentido da vida para mim hoje é minha filha. Poder viver numa cidade, sabe? Tranquila, sem os roubos que tá, sabe? Ter minha vida, onde morar, ter o meu serviço. Saúde, paz, amizade, muitos amigos. É a família, né? Principalmente a família, eu acho, né? E as amizades. Uma família é a base de tudo, né? Família, amor, amizade, todas essas coisas do coração, né? O material depois vem conforme necessário. Família. Tem que trabalhar para poder viver, porque senão aqui não dá, né? É, tudo de bom, né? A vida é a melhor coisa que Deus nos deu. O sentido da vida eu acho que é acreditar em Deus, ter bastante amigos, companheiros, família e tudo mais. Respostas diversas, entre elas família, filhos, doação, religião. Felicidade. Fazer outra pessoa feliz. Acho que essa questão de fazer outra pessoa feliz é interessante porque eu acho que o verdadeiro céu é esse, né? Uma vez alguém perguntou para o Dom Luciano Mendes Almeida, um bispo que faleceu uns 10 anos atrás de São Paulo, uma referência a nível internacional. E perguntaram para um jornalista, perguntou: o que é o céu para ti? Ele dizia: o céu, eu sonhei com o céu. Ele falou: sonhou. E onde é como é que era o céu? Era um lugar onde as pessoas se davam bem, as pessoas podiam viver, realmente estavam num lugar agradável, as pessoas se abraçando, as crianças brincando, não tinha violência e tal. E ele disse: onde é que você estava? Ele estava atrás de uma árvore, espiando e me alegrando com aquela felicidade. Quer dizer, esse céu, se fosse no presente, é você fazer a outra pessoa feliz, é você enxergar o bem que existe coisas ruins também na sociedade, nós sabemos disso, mas se alegrar com as coisas boas que existem, se alegrar com os momentos bons da vida e fazer com que isso dê sentido para você também poder ser jogado. Desculpa. É que eu acho que tu vê que todas caem muito na subjetividade, né? Ou seja, o sentido que a gente dá para a vida é um sentido subjetivo. E do ponto de vista da sociologia, esse sentido subjetivo ele só toma sentido se ele puder ser coletivo. Porque não tenho como me realizar individualmente, se eu tenho que me realizar na sociedade. E acho que essa é a crise. O Sarney, quando assumiu lá atrás, ele falava num tal de pacto social. A gente está desde a década de 80 até hoje discutindo o tal do pacto, ou seja, a gente tem que pactuar coisas mínimas para se poder viver. Uma das coisas que aparecia muito era a segurança, quer dizer, o que é? É viver bem com a família, é estar bem, é ter uma certa paz de espírito. Que é do coletivo, né? Isso. De poder se relacionar, interagir com o outro. O outro está sempre na história, quer dizer, não tem como eu, na minha subjetividade, encontrar um sentido. Esse sentido sempre vai ter que ser partilhado, ele é uma coisa social. E essa, eu acho que é a crise, é encontrar... Porque a gente pode dizer, olha, o sentido da vida é a própria vida, quer dizer, é viver. O que é viver? Né? Claro. Existem milhares de possibilidades. Eu acho que essa costura social, essa elaboração social é o que a gente não tem. E acho que a crise está aí. Mas muitas vezes, Sérgio, só aproveitando esse gancho e observando o que as pessoas comentam, e a maioria das pessoas comentam isso, até a professora pode ver na questão psicológica, as pessoas querem viver bem em sociedade, mas elas não vivem bem consigo mesmo. E muitas vezes isso é uma fuga. Então elas estão se sabotando em detrimento às outras pessoas. Eu vim aqui para ajudar as pessoas, eu quero fazer isso, eu quero viver bem com a minha família. Aí se faz uma pergunta básica para essas pessoas: como tu vive contigo mesmo? Se eu não estou bem comigo, como é que eu vou estar bem com a sociedade? Como é que eu vou estar feliz? E o que eu vou buscar em cima da felicidade? E que felicidade é essa que tu está buscando? Então a primeira felicidade que tu tem que buscar é estar bem consigo mesmo, para te conseguir as realizações. A questão das amizades, a questão de viver bem em sociedade, em paz, tranquilidade, isso depende dele estar bem consigo mesmo. Muitos pacientes meus no consultório, eles batem nesse tema de ajudar.
mas se sabotam. Mas Ou seja, esquecendo a questão toda é a falta de amor próprio. Tu só pode dar para uma pessoa aquilo que está te sobrando, tu não pode dar aquilo que está faltando para uma pessoa. Então, esse é o ponto crucial, ou seja, as pessoas têm medo de ficar sozinhas, elas têm medo de se autoconhecer. Eu entendo e também vou falar um pouco disso, que é a questão do término do ano, que isso suscita, né, uma série de questões. Mas encontrar o sentido próprio da vida, ou poder dar amor ao outro, se constitui, como o Sérgio falou, em grupo, no coletivo. Eu só vou poder ter autoestima se eu tive acolhimento, se eu fui bem subjetivada nas relações parentais, nas relações iniciais, né? E aí sim eu consigo estar centrada comigo mesmo, né? Aí eu posso dar uma atenção aos outros. Eu queria só começar a falar um pouquinho na questão do momento que a gente vive, né, na atualidade, agora, esse mês. Estamos terminando o mês de outubro, né? É interessante como, neste momento, até o final do ano, começam a surgir uma série de questionamentos, né, daquilo que eu não fiz. Né? Isso é o que a gente observa, por exemplo, em sala de aula, o que nós observamos também em consultório, o que eu não fiz até agora e que gostaria de ter feito, né, para terminar o ano de 2017 positivo, dentro do meu planejamento. Então, é o momento em que mais a gente vê que as pessoas querem alcançar os seus objetivos, né? Eu gostaria de ter conseguido determinado tipo de trabalho, eu gostaria de ter adquirido alguma coisa material, eu gostaria de ter me aplicado melhor numa disciplina. Então, é tudo no eu gostaria, na condição, né? O que aconteceu contigo que tu não realizou até então, né? E acha que novembro e dezembro tu vai realizar, né? E não consegue, evidentemente. Mas acho que aquilo que o Sérgio falava, né? Não existe solução fora do coletivo. Todas as soluções individuais, elas levam ao coletivo. Tem que levar ao coletivo, claro. Senão, isso é uma desgraça. A crise nós que vivemos hoje, que é uma crise brasileira, que é uma crise ética, é uma crise de valores, é uma crise do individual, porque não se pensa no coletivo, você pensa naquilo que é melhor para o Brasil, você pensa naquilo que é melhor para mim. Então eu vou ultrapassar, vou tirar vantagem e tal, porque eu estou pensando em mim, não estou pensando no coletivo, naquilo que é bom para todos. Então, quer dizer, essa questão de esquecer um pouquinho da gente e pensar naquilo que é melhor para todas as outras pessoas, quer dizer, é urgente isso, né? Porque senão a gente vamos implodir, né? Vai ficar você não confia mais na questão do Estado por causa da violência, então você acaba... Confiança nas próprias pessoas. Na confiança nas próprias pessoas, ou na questão... Padre Paulo, nós vamos fazer um breve intervalo, a conversa está ótima, nós já voltamos, fica aí. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com Rede de Olhares aqui pela UX TV, canal de identidade, também parceira do canal Futura, e hoje no formato Rede Cabeças, e nós estamos falando de qual sentido a vida tem. César, a diferença entre amor e respeito pelos pais? Isso é uma coisa muito complexa, né? Porque muitas vezes o que nós vemos, principalmente na questão de constelação familiar, é uma questão que na parte da medicina está começando a entrar, e graças a Deus a nossa medicina ela está começando a abrir os olhos, ela está deixando de ser uma medicina arcaica, né? E está começando a ter mais a questão da humanização, né? Que é o que realmente precisa na medicina.
e não sermos robôs ou intermediários de laboratórios farmacêuticos, né? A questão toda é que se faz a pergunta para uma pessoa se ama ou respeita seus pais. A figura mais presente na questão do respeito é o pai. E a figura amorosa é a mãe. Então, poucas pessoas, se fizer uma estatística, poucas pessoas têm amor pelo pai. Todos têm respeito pelo pai. E pela mãe eles têm amor. Então, isso são coisas a serem estudadas e são coisas para ver por que a questão do amor, para mim, eu tenho mais amor pela minha mãe, será que ela me criou, será que ela me deu, ficou sempre em casa e o pai saiu para trabalhar, vivendo toda aquela ancestralidade, né, de trabalhar e o pai era ausente, o pai tinha que sustentar a família, são vários filhos, são uma família numerosa muitas vezes, né, como a maioria dos antigos, e nós paramos e pensamos, mas o pai também, será que ele tinha recebido amor quando era pequeno? Será que aqui em nossa região só, ou isso é algo que se estende? Eu acho que é uma coisa geral, acho que é uma coisa generalizada. Porque nós aqui temos muito essa questão da presença da mãe, né? Mesmo na questão italiana. É um paradigma que tem que ser quebrado, né? Eu não sei, eu não saberia se isso se estende para outros lugares do Brasil, se isso tem essa questão da referência. É que eu acho que o cuidado sempre foi uma atividade mais da mãe, né? O pai nunca... Mas isso tem mudado. Claro, se a gente observa, tem muito mais os pais assumindo papéis que eram muito mais, digamos, estabelecidos como se fossem das mulheres. Mas são gerações que já vêm estigmatizadas. Sem dúvida. Eu acho que faz sentido isso que tu falas, né? Acho que sim. Mas eu acho que a explicação está muito mais nessa coisa de que a mãe é que tinha o cuidado e o pai tinha autoridade. Então, quando a mãe não tinha mais o que fazer, ela dizia, eu vou contar para o teu pai. E aí, né, a coisa se acalma. Que eu acho que é uma coisa que, né, que tende a se transformar à medida que esses papéis vão ficando menos rígidos, né? Eu acho que há os homens se ocupam mais da educação dos mudança da filhos, família, né? Porque hoje em dia a questão da família mudou muito, né? Porque é só essa pedir questão assim, de pai e mãe. Porque é só pedir para uma... Hoje a família é muito... Porque um questionamento que tu faz para uma pessoa, um questionamento que tu faz para uma pessoa é assim, tu já abraçou teu pai com carinho, com amor? Tu já sentou no colo do teu pai quando tu era pequeno? Então, esses são os questionamentos. As pessoas ficam mais com reticências, ou seja, não. E na mãe sempre que eu tinha alguma coisa, me machucava, a mãe ia lá, cuidava. E teu pai? Meu pai, ele só ficava só olhando. E as principais respostas sobre o sentido da vida que nós vimos era a família. A família, sim. Mas aí começa com essa questão desse paradigma de pai e mãe. Mas eu vejo, por exemplo, nessa questão de adolescentes, né? A gente tem um contato, porque tem crisma, e nas crismas a gente vai conversando com eles, tem sempre uma parte final que tem a confissão, mas é algo muito conversado, onde a gente ouve mais do que a gente dá conselho. E a grande queixa, realmente, dos filhos, não é nem tanto essa questão material, mas é o amor, é o abraço. O pai e a mãe nunca foram buscar na escola, nunca fizeram isso, nunca me deram atenção, ou aquilo que eu gostaria, que é algo com o meu sonho, praticamente não dão bola, querem colocar já um outro projeto de vida, né, um outro sentido de vida que não é o sentido deles. Então, quer dizer, passa muito esse lado muito mais afetivo, da presença do que dos presentes ou das coisas, sabe? Padre Paulo, dentro do sentido da vida, falando em presença, a religião está muito próxima das pessoas na morte, dando apoio. E é um dos sentidos da vida, algo que a gente não vai fugir é da morte. Com certeza, porque é sempre algo que vem para todos, né? E são muitas as perguntas, é algo muito, a gente se pergunta e nessas horas as pessoas também são muito mais sensíveis, né? As pessoas são muito mais abertas, então acho que todo gesto de amor, todo gesto ou palavras, né? Palavras de vida, de esperança, né? Não às vezes são palavras isso é muito importante. Nós estamos se aproximando do dia de finados e as pessoas buscam qual o sentido da vida, para onde vamos após a morte também. Com certeza. As pessoas são eternas, nós somos eternos. E as coisas, e o bem que nós fizemos também é eterno, né? Diz que as pessoas do bem não morrem, se encantam uma dimensão maior. Então eu acho que é nessa perspectiva que a gente deve se colocar, né, de que elas permanecem
permanece no nosso coração, no coração de Deus também, mas permanece no nosso coração, por tudo aquilo que elas realizaram, tudo aquilo que elas fizeram, né? Tudo aquilo que deixaram, a marca que deixaram. Né? Renata, e psicologicamente, estamos preparados para a morte? A gente sabe que vai morrer, mas a gente não sai de casa, hoje eu vou morrer, estou preparado. Não é assim que funciona na prática. Gente, que não. Ninguém quer também. Não, inclusive uma parte da psicologia tem estudado muito a questão do luto, né, por aqueles que permanecem, sem dúvida nenhuma, aqueles que saem, realmente, né, saem desta vida, né, não se sabe propriamente, mas acho que é importante quando nós falamos com as pessoas enlutadas ou nesse mesmo período agora, né, de finados, né, e como o Padre Paulo fala de que nós somos eternos, são eternos os movimentos que nós fazemos durante a vida, né, a herança que nós deixamos, a herança dos nossos pais, a herança dos nossos antepassados, o que a gente visualiza, o que nós fazemos referência sempre, aquilo que foi construído, né? Construído emocionalmente, construído materialmente, construído espiritualmente, né? Nós lembramos sempre daquilo que está no passado, né? Aquilo que está no futuro, evidentemente que nós não sabemos, né? Nós temos essas recordações e devemos aplicar no presente. Né? E isso que é o que eu falava anteriormente, que vai impulsionar para que eu tenha um desenvolvimento do meu projeto no futuro mais adequado. Né? César, a doação de órgãos também é um sentido para a vida após a morte, a pessoa... Como está a consciência das pessoas nesse sentido? De fazer com que tenha continuidade para outras pessoas, né? Que se possa fazer a parte dela nessa vida, já que muitas vezes eu não faço nada durante a minha vida, pelo menos eu vou fazer um ato. Meu último ato que eu tenho na minha vida é justamente um ato de grandeza, verdade, né? Um ato de fazer com que outras pessoas vivam. Mas a questão da morte, eu acho que é até um tema de um próximo programa, que é até uma sugestão, porque é um tema muito controverso, né? Tá, e as pessoas têm medo de morrer, porque as pessoas têm medo de viver. César, mas por que esse medo existe? Esse medo existe porque as pessoas, elas costumam viver utopicamente, né? Ou seja, uma busca material e na busca de alguma realização, e esquecem que realmente tem que viver, né? E perdem o tempo de viver. Então gera o medo, principalmente a questão do sofrimento, e não a questão própria da morte em si. Então o medo, ele é congelante, então a pessoa fica sem ação. E no momento que ela fica sem ação, ela não consegue mais desenvolver as coisas, ou seja, ela fica pensando sempre naqueles temas, tem mais um tempinho, será que eu vou conseguir viver mais um pouquinho para conseguir realizar aquilo que eu não realizei? É a questão de fazer o que eu vou fazer, ou seja, pensou no futuro e esqueceu do presente. Então, realmente, assim, muitas vezes elas vivem no passado, né, e sofrem pelo passado, a questão do luto, né, então ficam vários e vários anos se preocupando com aqueles que se foram, e esquecem da sua vida. Então, isso gera um medo. Será que eu vou ser igual? Começa a ter as comparações, ela sofreu, será que eu vou sofrer? Então, cada um começa a viver nessa questão, essa é a questão global do medo, né, da morte. Sérgio, o medo também, às vezes as pessoas têm o medo de viver, o medo do social, pode ser um problema social o medo de viver. Acho até que na psicologia tem as pessoas que têm pânico, né? Que é uma questão que envolve isso. É que eu acho que nessa coisa, e acho que um pouco que o César tem batido, é que eu acho que é importante, se a gente olha, né, para o ser humano de uma forma geral, né, pega o ser humano lá nos romanos e pega o ser humano hoje, e pega a vida em sociedade lá e cá, a gente vai ver que houve uma grande transformação, mas essa transformação foi exterior. O ser humano mesmo não mudou. Quer dizer, ele não conseguiu fazer um pouco disso que tu falas, que me parece, essa coisa de cuidar de si, né? Da gente evoluir enquanto ser humano, né? Da gente se tornar um ser humano melhor. Eu acho que esse sentido a gente não conseguiu construir isso socialmente, no sentido de que é uma coisa positiva a gente ser um ser humano melhor, né? Que hoje eu seja melhor do que ontem e que amanhã eu seja melhor do que hoje. Essa construção, a gente não conseguiu colocar isso como uma coisa importante no social. Acho que a gente não valorizou
A gente perdeu os valores, né? Esses valores mais humanos, da honestidade, né? Do cuidado, né? Da lealdade. Essas coisas, elas se perderam. Então, se a gente ouve um discurso do Temer, para pegar uma coisa não muito boa, né? O que a gente vê? É a construção de uma mentira em cima de outra mentira e que aí as coisas perdem o sentido, né? E acho que muito da perda do sentido da vida está no tu ver as pessoas não fazendo sentido mesmo. Né? Renata, e quando a pessoa não se encontra no trabalho, ela não está feliz no trabalho, ela não tem motivação, isso dificulta a vida dela, a motivação, encontrar um sentido, até para viver. Exato, porque a vida tem que ser prazerosa, né? É esse prazer que nós estamos discutindo agora com outra terminologia, o sentido da vida, é a busca pelo prazer, né? O prazer de... Então, tu imagina tu ter que realizar uma atividade que seja cotidiana, que seja diária, sem esse prazer, né? Isso vai ocasionando uma série de problemas, inclusive doenças, as doenças que estão relacionadas ao trabalho, por exemplo, né, elas estão associadas a isso, a pessoas desmotivadas, pessoas que não encontram por que ir trabalhar ou fazer aquilo de uma forma mais prazerosa. Sem dúvida nenhuma, a falta de prazer desmotiva o sujeito. Agora, como que eu posso encontrar uma atividade, né, que possa me dar prazer? Bom, para isso a gente tem até técnicas na própria psicologia, que nós fazemos as orientações profissionais, né, para identificar, bom, essa pessoa tem esta e esta característica. Bom, o trabalho que tu poderia exercer ao longo da tua vida também tem este perfil, né? Talvez tu possa se adequar melhor a isso. Então, é uma reorganização. É possível a gente fazer isso ao longo da nossa vida, encontrar trabalhos que possam, né, gerar prazer. O trabalho ele precisa sobreviver. Porque sem isso você não vive. Né? Mas acho que além da questão do trabalho também tem que encontrar sempre algo. Por isso a gente fala na igreja, a gente fala de vocação, né? O serviço, né? Então hoje em dia tem tantas organizações, tantas ONGs, tantas comunidades, tantas pastorais, tantos serviços que você pode se engajar, né? Que você pode ocupar muitas vezes esse tempo, ou muitas vezes nem o tempo ocioso, o tempo que a pessoa tem que não sabe o que fazer, mas tira um pouco, porque quem faz a agenda somos nós, né? De colocar na tua agenda um tempo para te dedicar para as outras pessoas, para poder se doar, para você poder servir, para você poder ajudar. Quer dizer, eu acho que isso, sentir útil, quer dizer, receber afeto, dar afeto. E nem sempre as pessoas hoje estão precisando de coisas. As pessoas não precisam de coisas. Foi uma das respostas, a doação, o amor ao próximo. A grande maioria das pessoas precisa de um abraço, precisa de um sorriso, precisa de alguém que possa ouvi-la, né? possa poder ouvir os problemas, possa ajudar, possa somar. Quer dizer, no coletivo, né, Sérgio, de coletivo, de se engajar em organizações que possam transformar essa nossa realidade, essa nossa sociedade, muitas vezes tão desumana, porque muitas vezes a gente perdeu, quando a gente perde o humano, perde tudo. Se nós perdemos o humano, perdemos, né? Perdemos tudo, perdemos o sentido da vida, porque a gente vira bicho. Né? E se a gente olhar um pouquinho, muitas dessas mortes, das gangues, dessa briga de tráfico, que antes estava presa dentro das cadeias, que agora está se expandindo na sociedade, né? Porque aquilo que estava, o conflito que tinha dentro, de facções que tinha dentro da própria prisão, agora está na rua, né? Tá nessa guerra toda aí, se mata por qualquer coisa. Então, não basta somente tirar o celular da pessoa, mas tirar a vida. Tem que dar um tiro no final, porque afinal de contas isso parece que dá prazer, né? Claro, depende se são pessoas que nunca receberam um afeto, nunca receberam um amor, nunca tiveram uma família, nunca tiveram importante a educação, né? Educação, nunca tiveram uma escola, não tiveram, quer dizer, nunca foram amadas, né? Nunca foram amadas. Como é que eu vou dar amor se você não sabe o que é amor? Se você não experimentou isso. O programa está chegando ao fim, eu vou pedir 1 minuto das considerações finais de vocês sobre o que a gente pode tirar do programa de hoje, quais as lições que a gente conversou aqui. Começa por ti, Renata. Eu acho que é importante que a gente repense tudo isso que foi falado, né? O sentido da vida
no coletivo, trazendo para o individual, na construção da subjetividade, né? Agora, no final, nós falamos um pouco de educação, né? De tu poder dar aquilo que tu recebe. Eu acho que isso é importante. E levar uma vida leve, né? Eu estava pensando também nessa questão de que a maturidade traz uma certa leveza para as pessoas, né? De conviver menos com a conquista, né? De buscar que eu preciso conquistar. E trabalhar e viver com aquilo que ela conquistou ao longo da vida. Perfeito. César? Eu acho que um recado que fica para as pessoas e para nós mesmos, nós somos sempre aprendizes, né? Viva a sua vida hoje, não espere para amanhã. Então, acho que quando se vive hoje, se vive bem consigo mesmo, e consigo mesmo vai gerar um bem com a sociedade, um bem com os outros que estão ao nosso redor, eu acho que isso vai fazer com que a pessoa tenha, o que todo mundo buscou na entrevista que as pessoas falaram, a felicidade. Sérgio? Eu acho que a dificuldade que a gente tem é da construção de um projeto, né? Eu acho que é isso que a gente tem, a partir dessa estar bem consigo, poder pensar, né? Inclusive nas pequenas coisas que estão os prazeres, né? Acho que a gente joga as coisas muito para frente, mas acho que o desafio da gente é essa possibilidade de ter um projeto e que esse projeto coletivo seja para o bem de todos. Eu acho que o grande problema que a gente tem para resolver enquanto sociedade é a questão da desigualdade, e que aí aparece na educação, aparece nas questões materiais. Eu acho que a sociedade brasileira ela é muito desigual, né? E acho que sem pelo menos uma igualdade maior entre as pessoas, fica muito difícil de se ter um projeto coletivo. Então, um projeto que pudesse ser de construção de uma sociedade mais igual, já seria um projeto que possibilitaria abrir outros voos. Não esperar pelos outros, tem que começar por nós. Individualmente, né? Padre Paulo, vocês consideram? Sem justiça social não há paz. E conjugar o verbo esperançar, né? Esperançar no sentido de que eu sou também coautor desse projeto, né? Quero fazer parte desse... Tem uma música gurizada mais nova que está por ali, que é o trem-bala, né? A vida é um trem-bala, né? Então a música fala, não, abraça teu filho, abraça teus pais, faz aquilo que tem que fazer, né? Queira bem. E a vida passa muito depressa. A vida é um sopro, né? É algo assim muito ligeiro, né? Quando a gente nota, nós já estamos no final. Se ela não nos surpreende de nos colher a caminho ainda, né? Então, de fazer o bem, né? De fazer o bem, de ajudar as pessoas, né? E essa esperança, ela se estende depois, sim, para nós, ela se estende depois, mas faça a tua parte, né? Eu acho que isso é muito importante, deixar a nossa marca nesse nosso mundo. Deixar a nossa marca. Eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço a presença de vocês aí de casa, o Rede Cabeças fica por aqui, a gente espera vocês no próximo, até mais!